Valendo aí. Pessoal, na última aula que eu dei para vocês foi sobre espelhos esféricos. Na aula de hoje é lente, que é um conteúdo muito semelhante, muito parecido. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Bom, vamos lá, gente. Olha só, lentes esféricas, beleza? Primeiro, a gente vai fazer uma classificação quanto ao formato das lentes, né? Em espelhos, a gente tinha dois tipos de espelhos, que eram espelho côncavo e espelho convexo. Nas lentes, a gente vai ter uma classificação primeiro aqui quanto ao formato, beleza? E aí a gente tem alguns formatos aqui de lentes. Deixa eu aumentar aqui para visualizar melhor. Tem esses formatos de lentes, em que a gente divide em dois grupos, que seriam as lentes que têm as bordas mais finas que o meio, e tem o outro grupo em que a borda é mais grossa que o meio. Lentes de bordas finas e lentes de bordas grossos, beleza? Então, a gente tem essa classificação. Nas lentes de bordas finas, né, você tem a lente biconvexa, que as duas faces que formam a lente são faces convexas, uma lente que é plano-convexa e uma lente que é côncava-convexa. Uma face é côncava e a outra face é convexa. No grupo em que as bordas são grossas, a gente tem a lente bicôncava, em que as duas faces são côncavas, a lente plano-côncava e a lente convexo-côncava, beleza? E, no caso, né, os nomes são importantes porque, às vezes, numa questão ele pode, ao invés de representar o formato da lente através de um desenho, ele pode só falar o nome da lente em si. Os que costumam mais aparecer seria a lente biconvexa, ou a lente plano-convexa, ou a lente plano-côncava. Normalmente são as que mais costumam aparecer, beleza? Só tem que saber se, no caso, a lente tem a borda fina ou a lente tem a borda grossa, que são esses dois grupos que a gente classifica. Beleza? E por que isso é importante? Né? Porque a gente vai ter um comportamento óptico dessas lentes, em que a gente tem duas possibilidades. A lente ela pode ser uma lente convergente, em que ela converge os raios de luz, ou uma lente divergente, em que os raios de luz, ao atravessarem a lente, esses raios de luz acabam sofrendo, né, divergindo, né, em relação à lente. Né? Os raios acabam se espalhando. Beleza? Ou a lente é convergente ou a lente é divergente. Beleza? A gente tem que, nessa representação, a lente de borda fina, né, ela está convergindo e a lente de borda grossa está divergindo. Beleza? Na maioria das vezes é isso que acontece, porque o fenômeno que está relacionado ao funcionamento, comportamento das lentes, é o fenômeno de refração. E o fenômeno de refração, né, você tem uma dependência do índice de refração dos meios. E aqui, ó, nessa representação tem uns sinaizinhos, né, sinalzinho de mais na lente e sinalzinho de menos no meio que envolve a lente, né? A mesma coisa aqui para a lente divergente. Isso significa, esses sinais, que a lente possui um índice de refração maior do que o índice do meio. Beleza? Que é o que acontece na maioria das vezes, porque normalmente as lentes estão imersas no ar, e o ar seria o meio com menor índice de refração, beleza? Então, por exemplo, uma lente que é feita de um material tipo vidro, ou um plástico, um polímero, né, apresenta um índice de refração maior que o índice de refração do ar, que no caso é o menor, né, próximo ao do vácuo, beleza? Então, essa situação de você ter uma lente convergente com a borda fina é para o caso em que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio a qual envolve a lente. E a lente vai ser divergente quando tem a borda grossa, se o índice da lente for maior do que o índice de refração do meio que envolve. Por que eu estou falando nessa situação? Porque a gente tem a possibilidade de um meio que envolve a lente ter um índice de refração superior ao índice da lente. Então, por exemplo, você tem uma lente que está imersa no ar
e depois você mergulha essa lente na água. A água tem um outro índice de refração, onde pode ser que o índice de refração da água seja maior do que o índice de refração da lente. E aí isso acaba se alterando, acaba mudando. A lente de borda fina, quando o índice da lente é maior do que o índice do meio, é convergente, né? A lente de borda grossa, quando o índice de refração da lente é maior do que o índice do meio, é uma lente divergente. Se mudar a relação, se o índice da lente for menor do que o índice do meio, a lente que era convergente passaria a ser divergente e a lente que era divergente passaria a ser convergente. Na maioria dos casos, a lente de borda fina é convergente, a lente de borda grossa é divergente. Mas, se você mergulhar essa lente em um índice de refração que é maior do que o índice da lente, isso acaba se invertendo, né? Então, tem que lembrar desses casos, né? Desse quadro aqui, né? Que está relacionado às lentes de bordas finas e bordas grossas. Então, a gente não pode afirmar que a lente de borda fina vai ser sempre convergente. Ela pode ser convergente, que acontece na maioria das vezes, ou pode ser divergente, dependendo do índice de refração do meio. Beleza? A mesma coisa para a lente de borda grossa. A maioria das vezes, a lente de borda grossa é uma lente divergente, só que ela também pode ser uma lente convergente, dependendo do índice de refração do meio onde a lente se encontra. Beleza? Então tem que tomar esse cuidado, certo? A gente tem que, numa representação da lente, pode aparecer o formato aqui da lente, que nem você tem nessas possibilidades aqui de classificação. Então, pode aparecer um desenho com esses formatos, ou pode aparecer uma representação, que seria uma representação aqui da lente de borda fina, que seria esse traço com as setinhas apontando como se fosse para fora. Isso seria correspondente a uma lente de borda fina. E a lente de borda grossa seria como se fosse uma setinha meio que apontando para dentro, né? Então, a borda mais grossa aqui no meio. Então, isso é uma representação de lentes, né? Então, do lado esquerdo aqui, a representação de uma lente de borda fina, do lado direito, a representação de uma lente de borda grossa. Beleza? Bom, aí, né, a gente tem que lá em espelhos, né, a gente tinha o espelho côncavo e o espelho convexo. Aqui em lentes, a gente vai ter a lente convergente e divergente, que no caso vão depender dos formatos da lente e do índice de refração do meio. Beleza? Bom, e aí, seguindo, a gente tem os elementos geométricos, né, das lentes. Lá em espelhos, a gente tinha pontos característicos, que eram o vértice, o foco do espelho e o centro de curvatura do espelho. Beleza? Eram os pontos geométricos que a gente avaliava para espelhos. Para lentes vai ser algo muito parecido. A gente vai só mudar alguns nomes. Beleza? Então, a gente tem aqui, para uma determinada lente, você tem essas posições aqui que estão escritas como se fosse F, que no caso vai ser o foco, e esses pontos que aparecem em A, né, seriam um ponto equivalente ao centro de curvatura do espelho, só que aqui no caso para a lente, né, a gente dá o nome de ponto antiprincipal, né, seriam esses pontos A. E eles estão bem semelhantes ao que acontecia lá em espelhos na relação de proporção, né? A distância, né, do ponto onde está a lente até o ponto onde está o antiprincipal, se você pegar bem no meio, você teria o foco, né, a distância focal, beleza? Que está representado aí, né, onde cada tamanho aí corresponde ao tamanho F. E no caso, a gente tem foco dos dois lados da lente, não só de um lado, porque no espelho você tinha que o raio de luz incidia e refletia, beleza? E o espelho só funcionava de um determinado lado, né? Um lado que era o lado reflexivo, beleza? Já a lente, você tem que ela funciona nos dois sentidos, né? A luz pode atravessar a lente da esquerda para a direita ou a luz pode atravessar a lente da direita para a esquerda, beleza? Então você tem que existe dois focos para a lente, né? Um foco do lado esquerdo e um foco do lado direito. E aí depende de quem você está analisando, né? Se você tem um objeto do lado esquerdo ou se você tem um objeto do lado direito, beleza? E aí você tem como se fossem essas duas posições focais, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da lente, beleza? Então, vou colocar aqui, né, o que é cada um desses
elementos geométricos que aparecem na lente, né? A gente tem o centro óptico da lente, que é o ponto C. Lá em espelhos, a gente tinha o vértice do espelho, né? Aqui a gente vai ter a letra C representando o centro óptico da lente, que seria o centro exato da lente, beleza? É o centro da lente. A gente tem o foco, que seria o ponto para o qual os raios convergem, né? Ou divergem, dependendo de qual que é a lente, beleza? Né? E quando está divergindo, né? Seria, né, na orientação dos prolongamentos dos raios refratados, né? Então, aqui, ó, na lente divergente, né, o foco está indicando, né, a orientação em que os raios estariam divergindo, né? A partir desse prolongamento que a gente faz a partir do foco, beleza? Então, esse seria o foco. E aí, a gente tem um ponto antiprincipal que seria correspondente lá em espelhos, como se fosse o centro de curvatura do espelho, né? No caso, seriam como se fossem pontos correspondentes. A gente pode fazer uma relação de semelhança entre espelhos e lentes, né? O ponto antiprincipal corresponde, né, cuja distância do centro óptico é o dobro da distância focal, né? Então, do centro óptico até o ponto antiprincipal corresponde ao dobro do valor da distância focal, né? Isso seria o ponto que a gente considera o antiprincipal da lente, né? A gente tem dois tipos de lente, convergente e divergente, e aí, no caso, a gente tem os raios notáveis, né? Semelhante ao que a gente fez em espelhos, né? Que é mais ou menos como se fossem os raios que a gente tem a partir dos elementos geométricos, a gente consegue traçar esses raios notáveis, beleza? Resumindo aqui, ó, a gente tem do mesmo raciocínio que a gente tinha lá para espelhos, aqueles raios. Se vai paralelo, né, no caso no espelho, refletir ainda pelo foco, na lente, né, o raio de luz atravessa a lente na orientação que passa pelo foco agora. Então, vem paralelo, né, sai pelo foco, seria esse raio 1. Né? Então, vem paralelo, né, e no caso aqui da lente divergente, diverge na orientação que passa pelo foco. Se você for na orientação do centro óptico, passa direto o raio de luz, esse raio 2. Né? Então, se vai na orientação do centro óptico, passa sem desvio de trajetória. Né? Se você vai bem no centro da lente, você acaba não sofrendo desvio de trajetória. Né? E esse 3 seria, vai pelo foco, incide na lente, atravessa, saindo paralelo. Vai na orientação que passa pelo foco, né? Atravessa a lente, saindo paralelo ao eixo principal da lente. Né? Do mesmo jeito que acontecia para espelhos. Só que em espelhos o raio refletia, na lente o raio atravessa. Certo? Então, só escrevendo aqui, ó, esses raios notáveis, seria o primeiro, incidindo paralelo ao eixo principal, o raio refrata, né, na direção que passa pelo foco, né, incidindo na direção do centro óptico, o raio refrata sem desvio de trajetória, é o que passa direto, e incidindo na direção que passa pelo foco, né, o raio refratado é refratado paralelamente ao eixo principal. Né? São os raios notáveis, parecido com o que acontecia lá em espelhos. Vai paralelo, sai pelo foco, né? Vai no espelho, era na orientação do vértice do espelho, saia com o mesmo ângulo, aqui passa direto. Né? E vai pelo foco, sai paralelo. Beleza? São esses os raios notáveis que a gente tem para as lentes. Tranquilo? Bom, eu vou abrir aqui um outro arquivo para a gente continuar aqui. Falando especificamente agora dos tipos de lentes. Então, vamos lá. A gente vai ter, primeiro, a lente convergente, que se assemelha muito com o comportamento do espelho côncavo. Beleza? Se vocês lembrarem o que eu dei para vocês na última aula com relação ao espelho côncavo, o que acontece para a lente convergente é basicamente a mesma coisa. Beleza? Então, a gente tem, colocando o objeto antes do centro, desculpa, antes do ponto antiprincipal, beleza? Então, a gente pode colocar o objeto aqui, ó, antes do ponto antiprincipal, que seria comparando com espelhos antes do centro de curvatura do espelho, né? E aí, né, os raios traçados aqui, aqueles raios notáveis traçados, a gente tem a imagem formada, tendo a característica de ser uma imagem real,
invertida e menor do que as dimensões do objeto, né? Então, objeto colocado antes do ponto antiprincipal, a imagem real invertida menor, beleza? Isso seria a primeira opção. Depois, né, colocando o objeto exatamente sobre o ponto antiprincipal. Né? Se colocar o objeto exatamente sobre o ponto antiprincipal, a imagem produzida tem como característica ser uma imagem real invertida de igual tamanho, semelhante a colocar, né, no espelho sobre o centro de curvatura do espelho. Beleza? Então, aqui, colocando o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, né, traçando os raios de luz aqui, vai paralelo, sai pelo foco, vai, né, pelo centro óptico, passa sem desvio, né, a gente tem que a imagem produzida é uma imagem real, invertida e maior. Lá em espelhos, como os raios de luz refletiam, né, a imagem real era formada na frente do espelho, né, porque o raio batia e voltava. Já na lente, a luz ela bate e atravessa, então a imagem real é formada depois da lente, beleza? No caso, a gente tem essas opções de ser imagens reais, se forem colocadas antes do ponto antiprincipal, no ponto antiprincipal e entre o ponto antiprincipal e o foco, beleza? Depois, a gente tem a possibilidade de colocar o objeto exatamente sobre o foco, né? E aí, nessa situação, a gente tem uma imagem imprópria, né? Traçando os raios de luz aqui, ó, vai paralelo, sai pelo foco, vai pelo centro óptico, passa sem desvio, né? Os raios eles saem basicamente paralelos depois que atravessam a lente e com isso acaba não formando imagem, né? Então, é uma imagem imprópria. Mesma coisa acontecia para o espelho côncavo quando você colocava o objeto sobre o foco, também não formava imagem, beleza? E o último caso para a lente convergente seria colocar o objeto entre o foco e o centro óptico, né? Então você tem aqui ó, os raios de luz que saem aqui ó, do objeto, né? Vai paralelo, sai pelo foco, vai pelo centro, passa sem desvio. Esses raios eles não se cruzam, porém os prolongamentos dos raios de luz se cruzam e aí nessa posição que estaria formada a imagem, beleza? Então você tem que nesse caso, né, na lente a imagem produzida vai ser uma imagem virtual direita e maior, né? E no caso essa imagem fica na mesma região em que é colocado o objeto, beleza? Então, são 5 possibilidades para a lente convergente, que era o mesmo raciocínio que acontecia para o espelho côncavo. O espelho côncavo também tinha 5 possibilidades, beleza? A imagem real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior, né? A posição que não forma imagem, que é a imagem própria, e colocando o objeto entre o foco e a lente, que seria entre o foco e o centro óptico da lente, a imagem virtual direita e maior. Os mesmos tipos de imagem produzidos pelo espelho côncavo, beleza? O outro tipo de lente, que é a lente divergente, tem um comportamento semelhante ao comportamento do espelho convexo. Né? O espelho convexo só formava um tipo de imagem, né? A lente divergente é a mesma coisa, beleza? Então, aqui, ó, você coloca o objeto na frente de uma lente divergente, né? Tem os raios de luz que estão saindo aqui ó, do objeto, né? Os raios de luz saem do objeto, ó, vai paralelo, sai na orientação que passa pelo foco, vai na orientação que passa pelo foco, sai paralelo, né? Vai pelo centro óptico e passa sem desvio. E aí os raios aqui eles não se cruzam, né? Depois que atravessam a lente, né? Então a gente avalia os prolongamentos. E os prolongamentos dos raios indicam onde estaria formada a imagem, né? E a imagem acaba sendo formada do mesmo lado do objeto, aqui na lente, né? E a imagem tem como característica ser virtual, direita e menor. A mesma coisa que acontecia para o espelho convexo, beleza? Então, a gente faz sempre a relação espelho côncavo, lente convergente, espelho convexo, lente divergente. Beleza? As mesmas coisas acontecem. Como é muito semelhante, acontece basicamente as mesmas coisas, a gente tem que as equações de posição e as
equações de ampliação são basicamente as mesmas que a gente utilizava para espelhos, exatamente as mesmas equações. Beleza? A equação de posição que a gente vai usar para lentes, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', do mesmo jeito que a gente usava para espelhos. Né? O espelho também tem uma distância focal, beleza? E aí P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem, beleza? O mesmo raciocínio que a gente tinha para espelhos. A distância focal pode assumir um valor positivo ou negativo, dependendo de qual que é o tipo de lente. Né? Se for uma lente convergente, seria positivo o foco. Se for uma lente divergente, seria negativo. Né? Semelhante ao que acontecia para espelhos na aplicação dessa equação. Né? No espelho côncavo era positivo, espelho convexo era negativo. P era a posição do objeto e o P' a posição da imagem, que podia ser positiva ou negativa também. Beleza? A posição da imagem era positiva quando a imagem é real, né? E negativo quando a imagem é virtual. Beleza? Mesmo raciocínio de espelhos. A outra equação, né? A equação de ampliação, também é a mesma que a gente usa para espelhos, não muda em nada. Né? A gente tem a equação como sendo ampliação, é a relação do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P, que é igual ao foco sobre o foco menos P. Beleza? Exatamente a mesma coisa que a gente fazia para espelhos. O I era o tamanho da imagem, né? Pode ser positiva ou negativa, dependendo se a imagem ela é direita ou se a imagem ela é invertida, beleza? Então, se a imagem é direita, o I é positivo, se a imagem é invertida, o I é negativo, né? O tamanho seria o tamanho da imagem negativo. O O é o tamanho do objeto, que vai ser sempre positivo, né? Não teria essa possibilidade de ser positivo ou negativo. Né? E a ampliação por consequência do sinal do tamanho da imagem também pode ser positivo ou negativo. Né? Se a ampliação for positiva, a imagem é direita, se a ampliação for negativa, a imagem é invertida. Beleza? Então, se você tiver uma ampliação igual a 2, significa que a imagem tem um dobro do tamanho do objeto. Se a ampliação for igual a menos 2, significa que a imagem tem um dobro do tamanho do objeto, porém é invertida. Beleza? A mesma coisa que acontecia para espelhos. Certo? Então, se vocês compreenderam, né, o que a gente faz nas questões de espelhos, né, e conseguiram resolver as questões de espelhos, as questões de lentes vão ser basicamente a mesma coisa e vocês conseguiriam resolver também. Se vocês conseguiram fazer as de espelho, vocês vão conseguir fazer as de lente. Certo? Bom, seguindo, eu vou abrir aqui um outro arquivo. Que eu vou tratar em si de óptica da visão, né? Primeiro, falando sobre vergência, né? O que seria vergência? Né? A relação de divergência é simples, né? Seria o inverso da distância focal da lente, beleza? Toda lente tem uma distância focal. Se você calcular o inverso dessa distância focal, você vai encontrar a vergência, beleza? Só o detalhe é que quando a gente analisa a gente pode estar falando também convergência da lente. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho duas lentes, a lente A e a lente B, e elas apresentam vergências diferentes, certo? No caso, a lente B consegue convergir mais os raios, né? Tem um poder de convergência maior, né? Consegue convergir, né? Desviar mais os raios de luz aqui, a lente B em comparação à lente A, certo? Então, isso significa que a vergência da lente B, né? Que é correspondente ao poder de convergência da lente, a vergência da lente B é maior do que a vergência da lente A. Como a vergência da lente B é maior, significa que a distância focal é menor, né? Já que a vergência é o inverso da distância focal. Beleza? Um detalhe é que a unidade que a gente usa para vergência depende do foco colocado em metros. Né? Nas questões, normalmente, ele pode dar a distância focal em centímetros, milímetros, mas se for cobrado uma emergência, você tem que converter essa distância focal para metros para, no caso,
ter a vergência da lente na unidade que a gente costuma usar, que a gente chama de dioptrias, né, que é o DI, né? Então, você tem uma lente que tem uma lente que tem, por exemplo, 2 dioptrias. Isso significa, né, que é 1 sobre a unidade que seria o metro, né? Então, significa que a gente está colocando a distância focal em metros. Se a vergência é igual a 2, significa que a distância focal seria meio metro. Então, 1 sobre meio, né, daria o resultado igual a 2, e aí você teria a vergência como sendo 2 dioptrias. Né? Isso seria a vergência da lente. No caso, a gente tem 2 tipos de lentes, convergente e divergente. Então, a gente tem também 2 tipos de divergência, uma divergência positiva ou negativa, dependendo se o foco da lente é positivo ou se o foco da lente é negativo. Né? A lente que possui um foco positivo é a lente convergente, a lente que possui um foco negativo é a lente divergente. Então, a vergência da lente convergente é positiva, a vergência da lente divergente é negativa. Beleza? Bom, aí, seguindo, eu vou falar sobre algumas características do olho humano, beleza? Do nosso instrumento óptico, né, que a gente usa para a nossa visão. Né? Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse a representação do olho humano e vou falar de alguns componentes que são importantes a gente saber o nome e mais ou menos as funções, beleza? Existem vários elementos que compõem o globo ocular e o nosso sistema óptico, mas eu vou focar aqui nos principais, beleza? Primeiro, né, o principal elemento do nosso instrumento óptico é a lente que está presente no nosso olho, que seria o cristalino, né, que seria a lente presente no nosso olho, né, seria o cristalino, beleza? Deixa eu aumentar aqui. Bom, o cristalino, né, é responsável pela formação de imagem no nosso sistema óptico, beleza? É uma lente, certo? Depois, a gente tem a retina, né, que está presente no fundo do nosso olho e é onde tem células sensíveis à luz. Né? Então, se a luz atingir essas células que estão no fundo do nosso olho, presentes na retina, elas são sensibilizadas e o nosso olho consegue interpretar essa sensibilização dessas células. Né? Então, a gente tem a retina, que é onde deve ser formada a imagem no nosso sistema óptico, beleza? A imagem deve ser formada no fundo do nosso olho, né? Deve ser formada na retina. Outro elemento aqui seria a córnea, que seria essa camada mais à frente aqui do olho, beleza? Ela tem algumas determinadas propriedades que acabam desviando também os raios de luz, né? Então, tem um comportamento parecido com o do cristalino, não tem um poder de convergência igual ao do cristalino, mas afeta também a formação de imagem. Então, significa que se você tiver algum problema na sua córnea, você acaba tendo algum problema de visão, beleza? Então, a córnea também participa da formação de imagem no nosso sistema óptico, certo? Semelhante como se fosse uma lente também que é colocada aqui bem na frente do nosso olho, beleza? Mas a principal lente é o cristalino. Outro elemento seria a pupila, seria a fenda que a gente tem por onde existe a entrada de luz, né? Por onde vai entrar a luz no nosso sistema óptico, né? Seria meio que uma fenda, né? Seria a pupila. E essa pupila, no caso, é controlada pela íris, beleza? A íris é onde tem a cor dos olhos, né? Azul, verde, castanho, né? Então, aonde você tem as cores, né? A íris tem basicamente músculos que conseguem abrir ou fechar a pupila, né? E consequentemente aumentar ou diminuir a quantidade de luz que entra no nosso sistema, beleza? Então a íris controla, né? A pupila é por onde a luz entra. Então você pode ter uma pupila que aumenta ou diminui, né? Aumentando a quantidade de luz ou diminuindo a quantidade de luz, né? Você indo num oftalmologista, é comum ele pingar um colírio no seu olho que faz com que a sua pupila se dilate, né? E aí, quem acaba dilatando, produzindo a dilatação da pupila, seria a íris, né? Ela que controla, né, a pupila, beleza? A gente tem músculos ciliares, que são os músculos que estão presos ao cristalino, beleza? Esses músculos
controlam o formato do cristalino, né? A forma do cristalino. E, com isso, acaba afetando o poder de convergência do cristalino, a vergência do cristalino. Então, tem músculos que eles se deformam, né? No caso, esticam, né? Ou comprimem, como se fosse, e acabam mudando o formato do cristalino e, assim, alterando o seu poder de convergência. Isso serve para a gente focalizar determinados objetos que podem estar próximos ou distantes, beleza? A gente consegue fazer isso através desses músculos ciliares que estão presentes e que controlam o formato do cristalino, beleza? Alteram a distância focal do cristalino, né? O poder de divergência do cristalino, certo? E o último elemento aqui, que seria dos principais, seria o nervo óptico. O nervo óptico são células nervosas que conseguem transmitir a informação que é captada nas células que são sensíveis à luz, né? Transportam essa informação até o nosso cérebro e o nosso cérebro interpreta, né, o que o nosso sistema estaria, vamos dizer assim, enxergando. Beleza? Esses são os elementos que compõem o nosso olho humano, certo? Mas quando a gente estuda a óptica da visão, né, normalmente nosso principal foco é nas que a gente chama ametropias, que são os problemas de visão, beleza? As ametropias, primeiro, miopia, que é a metropia mais comum, está presente em boa parte da população, beleza? O que seria a miopia, né? Corresponde à dificuldade que algumas pessoas têm de enxergar objetos que estão distantes, beleza? E aí, isso acontece, né, porque a imagem ela é formada numa posição que não é no local onde deveria, né? A imagem deveria ser produzida na retina, né? Só que quem tem miopia acaba produzindo essa imagem antes da retina, antes do local correto. Isso faz com que a pessoa não tenha meio que a capacidade de enxergar objetos que estão distantes, beleza? Porque a imagem de objetos distantes acabam se formando antes do local onde deveria, beleza? A pessoa com miopia consegue enxergar os objetos que estão próximos com nitidez, ela não consegue enxergar os objetos que estão distantes, beleza? Por que isso acontece, né? O que gera o problema de miopia, né? A gente tem possibilidades, né? A primeira possibilidade seria a distância entre o cristalino e a retina é maior do que o olho das pessoas normais, vamos dizer assim, que tem a visão normal. Quem tem miopia, a gente fala que tem um olho longo, um olho um pouco mais alongado, né? Então, o olho ele tem um formato que é um pouco mais longo e faz com que a distância entre o cristalino e a retina seja maior, e isso faz com que a imagem acabe se formando antes do local onde deveria, beleza? Devido ao fato do formato do olho ser mais longo, beleza? Outra possibilidade seria o cristalino tem uma distância focal mais curta, né? Seria o cristalino, ele tem uma vergência muito alta, né? Ele converge muito os raios de luz. Isso faz com que a imagem acabe se formando antes do local onde deveria, beleza? Então a gente tem essas possibilidades que acabam causando o problema de miopia. Ou o olho é mais longo, ou a vergência do cristalino é muito alta, beleza? E isso faz com que a imagem seja produzida antes do local onde deveria para objetos que estão distantes, beleza? Bom, para corrigir o problema, o que a gente faz? Usa lentes, né? Por exemplo, você coloca lentes no óculos ou as lentes de contato, que no caso são lentes divergentes, né? É só pensar aqui, ó, pelo o que causa problema de miopia. Seria, por exemplo, o cristalino ter uma vergência muito alta. Então, o que você faz? Você coloca uma lente na frente do seu olho que diverge os raios de luz para que, quando passar pela lente que vai convergir muito, acaba, né, convergindo na posição correta, né? Então, vamos dizer assim, a lente divergente corrige o problema do cristalino de quem tem miopia, que era convergir muito, né? Então, no caso, a lente divergente diverge os raios para depois, que quando convergir muito, acabe formando a imagem no local correto, que seria na retina. Beleza? Então, aqui eu tenho uma imagem correspondente ao que acontece no olho de um míope. Beleza? Que a gente tem uma visão normal, beleza? Aqui tem um objeto como sendo uma vela, né? Os raios de luz aqui, ó, entram aqui, ó, no sistema óptico, né? Eles acabam convergindo e produzindo uma imagem no fundo do nosso olho aqui, que seria a retina, né? Isso aqui seria a representação de uma visão normal. Já quem tem miopia,
né, tem o poder de convergência muito alto e faz com que a imagem acabe se produzindo, né, antes do local onde deveria, antes da retina. E aí você usa uma lente de correção, que no caso é uma lente divergente, ó, aqui no caso está representando uma lente de bordas grossas, uma lente divergente, que faz com que a imagem acabe se formando no local correto. Então, corrige o problema de quem tem miopia. Né? Para corrigir o problema de um míope, você usa uma lente divergente, beleza? Bom, para saber qual lente vai ser utilizada para corrigir o problema de uma pessoa, né, depende do nível de miopia que a pessoa apresenta, né? Então, para encontrar qual que seria a lente que a gente usaria, a gente tem uma equação, que a gente fala que é a equação da vergência, para descobrir, né, a vergência da lente que tem que ser utilizada para corrigir o problema, beleza? É a equação para descobrir o grau da lente, né? Normalmente a gente fala em grau, né? O grau que corrige o problema de miopia, beleza? Essa equação ela tem origem na equação de posição, que é aquela 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? A gente só faz um desenvolvimento nessa equação e encontra essa daqui, que é a vergência, né? Que é a vergência da lente que corrige o problema de miopia seria menos 1 sobre ponto remoto, beleza? Onde o que seria esse ponto remoto? Seria a máxima distância que o míope consegue enxergar com nitidez, beleza? Então, o míope tem dificuldade de enxergar objetos que estão mais distantes, né? Só que ele tem, no caso, até uma distância que ele consegue enxergar com nitidez, beleza? Então, se, por exemplo, né, você tiver um míope em que o ponto remoto é 2 metros, significa que até 2 metros o míope consegue enxergar com nitidez. Passou de 2 metros, ele já não tem nitidez nos objetos. Então, o ponto remoto dessa pessoa que tem miopia seria 2 metros, beleza? Então, o grau da lente que corrige o problema dessa pessoa que tem o ponto remoto como sendo 2 metros seria vergência igual a menos 1 sobre 2, né? Se o ponto remoto for igual a 2. Seria menos meio. Então, significa que essa pessoa tem uma miopia que precisa, para correção, uma lente com a vergência igual a menos meio, né? Menos meio dioptrias, ou menos meio graus de miopia, né? A pessoa tem meio grau de miopia, né? Seria uma vergência negativa. Por que seria uma vergência negativa? Porque a lente que corrige é uma lente divergente, né, que corrige o problema de miopia. E a lente divergente tem uma distância focal negativa, né, e a vergência é o inverso do foco. Né? Então, a vergência da lente que corrige a miopia vai ser sempre uma vergência negativa. Né? Então, é menos 1 sobre o ponto remoto. Beleza? Se a pessoa tem um grau maior de miopia, é por quê? Porque o ponto remoto é mais próximo. Então, a pessoa, para ela, né, se ela tiver um ponto próximo mais próximo, significa que ela tem um grau mais elevado de miopia. Beleza? Tudo bem? É o inverso do ponto remoto. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, 10 graus de miopia. Se a pessoa tem 10 graus de miopia, né, se você colocar aqui na vergência igual a 10, na verdade menos 10, a gente vai ter que o ponto remoto, que é o inverso, seria a mesma coisa que 1 sobre 10. E aí, no caso, ficaria como sendo 10 centímetros. Então, se uma pessoa tem 10 graus de miopia, significa que a partir de 10 centímetros do olho dessa pessoa, ela já não tem mais nitidez. Por isso que uma pessoa com 10 graus de miopia basicamente não enxerga nada. Né? 10 centímetros é basicamente nada. Beleza? Bom, seguindo, eu vou abrir aqui um outro arquivo para a gente falar das últimas ametropias aqui. Seria, primeiro, a hipermetropia. A hipermetropia é o caso basicamente contrário da miopia. Se o míope tem a dificuldade de enxergar objetos distantes, o hipermétrope tem a dificuldade de enxergar objetos que estão mais próximos. Beleza? Então, a hipermetropia é a dificuldade de enxergar objetos que estão próximos. E isso é devido à imagem não estar sendo formada no local onde deveria, que seria na retina,
né, a imagem está sendo formada depois da retina, depois do local onde deveria, beleza? Isso é devido ao quê, né? Devido ao globo ocular, né, no caso, o formato do globo ocular, que faz com que a distância entre o cristalino e a retina seja diferente, no caso, menor, né, que a gente fala que é um olho mais curto. O míope tem um olho mais alongado, né? Quem tem hipermetropia teria um olho mais curto, e isso acaba fazendo que a imagem é produzida depois da retina, beleza? Ou, no caso, a distância focal do cristalino, de quem tem hipermetropia, é uma distância focal maior, né? Mais longa. Então, no caso, né, o poder de divergência, de convergência do cristalino da pessoa que tem hipermetropia é um poder de convergência menor, beleza? E aí não consegue formar a imagem no local correto para objetos que estão próximos, beleza? Então, para corrigir o problema, a gente tem que usar uma lente que ajude, né, o cristalino a convergir os raios, né? Então, seria uma lente convergente. O míope usa a lente divergente, o hipermétrope, que seria como se fosse o problema contrário da miopia, usa a lente convergente, beleza? E aí, no caso, aqui tem um desenho representativo do que acontece, né? O olho aqui é com a visão normal, né? Do objeto aqui que seria a vela, a imagem seria formada na retina, no fundo do olho. Quem tem hipermetropia não tem o poder de convergência necessário, né? Ou tem um olho mais curto do que deveria, e a imagem acaba se formando depois da retina, beleza? E aí a pessoa não consegue enxergar com nitidez objetos que estão próximos. E aí, para corrigir o problema, a gente coloca na frente do olho aqui uma lente convergente, que vai ajudar a convergir os raios, né, no cristalino, no caso, e acabar conseguindo formar a imagem aonde deveria, que seria na retina. Beleza? É basicamente o problema contrário de quem tem miopia, certo? A gente tem uma equação para descobrir a vergência da lente que vai ser utilizada para corrigir o problema, beleza? A equação é essa aqui. Ela também vem da equação 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? A gente só faz meio que umas manipulações para chegar nessa daqui, onde a vergência da lente que corrige o problema de hipermetropia é igual a 4 menos 1 sobre PP. Esse PP corresponde ao ponto próximo, beleza? O míope, ele possui um ponto remoto, que seria a máxima distância que ele consegue enxergar com nitidez. O hipermétrope tem o que a gente chama de ponto próximo, que seria a mínima distância que ele consegue enxergar com nitidez. Pessoal, as pessoas com a visão normal também têm um ponto próximo, né? Então, se você pegar um objeto e for aproximando do seu olho, vai ter um ponto em que a imagem não fica mais nítida, ela fica meio que borrada, beleza? Então, significa que você atingiu, né, como se fosse quando a imagem começa a ficar borrada, né, você atingiu o seu ponto próximo. Para as pessoas que a gente considera uma visão normal, esse ponto próximo é 25 centímetros, beleza? A pessoa que tem hipermetropia apresenta um ponto próximo maior. Significa que, se ela colocar a 25 centímetros, a pessoa com hipermetropia não enxerga, a pessoa com a visão normal enxerga. Então, se você colocar o objeto a 25 centímetros, enxergar, ter uma visão normal, né, você não tem problema de hipermetropia. Agora, se você colocou o objeto a 25 centímetros e não enxergou com nitidez, né, você tem dificuldade de enxergar objetos que estão próximos, né? Então, você tem hipermetropia. Para você conseguir enxergar se você tem hipermetropia, você afasta o objeto, né, para colocar no objeto uma distância maior. Então, o seu ponto próximo é maior do que de uma pessoa com a visão normal, beleza? Esse 4 que aparece na equação é porque o que a gente considera normal é uma distância de 25 centímetros. Né? Se você colocar em metros, é 0,25, né? E na equação como sendo 1 sobre P, que é a posição do objeto, né? 1 sobre 0,25 seria igual a 4. Então, esse 4 é o que a gente considera divisão normal. Então, por isso que a gente usa esse 4 aqui que aparece na equação. Então, a vergência é 4 menos 1 sobre ponto próximo, e o ponto próximo é a distância mínima que o hipermétrope consegue enxergar. Beleza? Então, por exemplo,
Se a pessoa só consegue enxergar a partir de 1 metro, beleza? Distâncias menores que 1 metro a pessoa não enxerga, essa pessoa tem hipermetropia. Então, o ponto próximo dessa pessoa é igual a 1, né? 1 metro. E aí, se você jogar aqui, né, vergência igual a 4 menos 1 sobre 1, que seria o ponto próximo, seria 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Então, a pessoa precisaria de uma lente com 3 graus, né, 3 dioptrias para corrigir o problema, beleza? Isso se ela tiver um ponto próximo igual a 1 metro, beleza? A partir do ponto remoto, você encontra a vergência da lente do míope. A partir do ponto próximo, você encontra a vergência que corrige o problema de hipermetropia, beleza? Bom, a gente tem outros problemas, na verdade, a gente tem diversos problemas possíveis da nossa divisão, né? Mas outros que são mais relevantes seria a presbiopia e o astigmatismo, né? Primeiro, a presbiopia, o que seria? É o que a gente chama de vista cansada, certo? No nosso olho, a gente tem músculos que deformam o cristalino e mudam a distância focal dependendo se você está focalizando o objeto próximo ou focalizando o objeto distante. Beleza? Se você está olhando um objeto próximo, tudo que está muito distante fica desfocado. Se você está olhando um objeto distante, né, você tem que o que está próximo fica desfocado. Isso acontece porque você tem músculo, né, os músculos ciliares que eu comentei, que deformam o cristalino e mudam a distância focal do cristalino para conseguir formar a imagem na retina. Beleza? O que acontece é que quando a gente vai envelhecendo, né, esses músculos vão ficando mais fracos. Então, a gente vai perdendo a capacidade de alterar a vergência do cristalino. Beleza? E com isso, né, a gente vai perdendo a capacidade de enxergar objetos que estão mais próximos. Por que objetos mais próximos? Porque os músculos, eles fazem mais força quando você está focalizando o objeto próximo. Por isso que é comum, quando você está lendo alguma coisa durante muito tempo, você fica com a vista cansada. Por quê? Porque se você está focalizando um objeto próximo durante muito tempo, né, o seu olho está fazendo força durante muito tempo. Isso acaba gerando como se fosse um cansaço visual. Beleza? Então, quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando com esses músculos mais fracos e elas vão perdendo a capacidade de focalizar objetos mais próximos. Beleza? Então, a presbiopia vai se assemelhar com o problema de hipermetropia. Só que a hipermetropia é causada pelo ou pelo cristalino ter um menor poder de convergência. Já a presbiopia, beleza? Acontece devido à idade que você vai atingindo, né? Quando as pessoas vão envelhecendo, os músculos vão ficando mais fracos, e isso é natural. Então, quase todas as pessoas idosas apresentam presbiopia, né? Quase todas as pessoas idosas vão perdendo a capacidade de enxergar objetos que estão mais próximos. Então, isso é comum, né? Se você olhar, sei lá, para o seu avô, para pessoas mais idosas, quando elas vão olhar para um objeto mais próximo, né? Se ela não está usando óculos, ela tende sempre a afastar os objetos para conseguir enxergar, né? Sei lá, seu avô lendo um jornal, ele afasta o jornal para conseguir ler. Perto ele não consegue enxergar, né? Porque ele está com a vista cansada, ele apresenta presbiopia. Beleza? Então, no caso, né, seria algo semelhante à hipermetropia. Para corrigir o problema de quem tem presbiopia, seria usar também lentes convergentes, a mesma coisa de hipermetropia, beleza? Usar lentes convergentes também. Pessoal, não tem como você ter uma pessoa míope e hipermétrope. Ou ela é míope, ou ela é hipermétrope. Então, ou ela tem o olho mais longo, ou ela tem o olho mais curto. Ou a vergência do cristalino é muito alta, ou a vergência é muito baixa. Então, não tem como uma pessoa ser míope e hipermétrope. Mas tem como a pessoa ser míope, né, e envelhecer. Né? Então, tem como uma pessoa ser míope e ficar com presbiopia. E aí isso gera um problema. Por quê? Porque quem tem miopia apresenta dificuldade de enxergar objetos que estão mais distantes. Quem tem presbiopia passa a ter dificuldade de enxergar objetos mais próximos. Beleza? Então, no caso, a pessoa que tem miopia e envelhece, ela vai perdendo a capacidade de enxergar objetos que estão muito distantes e objetos que estão muito próximos.
beleza? Ela só vai enxergar em um determinado intervalo de distância, beleza? E um outro problema é qual? Para corrigir miopia, precisa usar uma lente divergente. Para corrigir presbiopia, precisaria usar uma lente convergente, né? E aí tem um problema, né? Se você é míope e tem presbiopia, você acaba precisando, dependendo da situação, duas lentes diferentes, beleza? Então, é comum ter o quê? Dois óculos. Uma pessoa tem um óculos para objetos distantes e tem um outro óculos para objetos próximos. Tem gente que fala que é o óculos de leitura. Então, as pessoas idosas é como elas têm, o óculos de leitura, que ela usa quando está lendo. Mas, depois ela tem que trocar o óculos para o dia a dia, que é quando ela está olhando objetos que estão... porque ela é míope. Então, se a pessoa tem miopia e presbiopia, que acontece no caso com os míopes LS, né, ela tem que acabar usando dois óculos para duas situações distintas, né, ou ter uma lente que hoje em dia já não é muito comum se usar, que é uma lente bifocal, que tem tanto uma lente convergente quanto uma lente divergente. Seria para a lente divergente, na parte de cima da lente, seria uma lente divergente para corrigir problema de miopia, porque a pessoa olha mais ou menos na linha, como se fosse horizontal, para olhar objetos distantes. E na parte de baixo da lente, você tem uma lente convergente, beleza? Que seria para quando ela baixa a visão para conseguir ler, né? Então, seria bifocal, né? Para corrigir miopia e presbiopia, certo? O último problema aqui que eu vou comentar seria o astigmatismo, que corresponde a uma deformação na córnea ou no cristalino, beleza? Isso faz com que as imagens acabam apresentando distorções. Então, você tem uma deformação na córnea ou no cristalino que acaba fazendo com que a imagem acabe sendo produzida na retina, porém com deformações. E aí as pessoas que têm astigmatismo, não importa se está perto ou se está distante, ela enxerga mal em qualquer posição, beleza? Eu diria que seria o pior problema. Né? Se a pessoa tem um alto grau de astigmatismo, ela enxerga mal, beleza? Isso estando perto ou distante, certo? E para corrigir o problema de astigmatismo, né, a gente tem lentes diferentes, né, que seriam lentes cilíndricas. E aí a gente não tem nenhuma equação para descobrir o grau do astigmatismo de maneira fácil. Então, a gente só calcula o grau para miopia ou para hipermetropia. Para astigmatismo, né, é algo mais complicado, então a gente não calcula o grau da lente de astigmatismo. Precisa só saber que seriam lentes cilíndricas e o astigmatismo é provocado devido a uma deformação na córnea ou no cristalino, né, o formato deles, beleza? Isso produz o astigmatismo. Bom, gente, era isso, né? Foi uma aula longa porque tinha muita coisa para falar, gente. E no caso, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse conteúdo, né, vocês podem me falar agora, gente. Ricardo, na equação de posição, o P' é a posição da imagem, certo? E quando ele é positivo, significa o quê? Eu não peguei isso. Imagem real, a mesma coisa para espelhos, né? A gente tem são duas possibilidades de imagem que podem ser produzidas, imagem real ou imagem virtual. A imagem real pelos raios de luz, a imagem virtual pelos prolongamentos dos raios de luz. Beleza? No espelho, a luz bate e volta, então a imagem real fica do mesmo lado do objeto, né? Na lente, a luz bate e atravessa, então fica depois da lente. Beleza? Então, a posição P', a posição da imagem, como tem duas possibilidades, né? Que seria a imagem real ou a imagem virtual, né? Você tem que usar o sinal para representar qual que é o tipo de imagem. Então, se é positivo, é porque a imagem produzida é uma imagem real. Se é negativo, é porque a imagem é virtual. A mesma coisa que acontecia para espelhos. O único detalhe diferente é que a imagem real para espelhos, né, a luz batia e voltava, então ficava do mesmo lado do objeto. A imagem real para a lente é depois da lente, porque a luz atravessa a lente. Beleza? O positivo ou negativo é dependendo se a imagem ela é real ou se ela é virtual. Beleza, valeu. Obrigada. Mas se teve alguma dúvida, gente? Pessoal? Não? Tranquilo?
Tudo bem, gente? Acho que está tranquilo aí. Beleza, gente. Eu acho que o Arthur perguntou alguma coisa aí no chat. Tá, eu vou abrir aqui. Só que a internet dele caiu. Ele perguntou assim, positivo vai ser sempre do lado do objeto e negativo do lado contrário. Não, olha só, porque depende se você está falando de um espelho ou de uma lente. Se vocês puderem depois falar com o Arthur, gente, o espelho, a luz bate e volta. Então, o lado positivo seria do mesmo lado do objeto. Mas na lente, a luz bate e atravessa. Então, o lado que a gente considera meio que positivo é depois da lente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, nem sempre o lado positivo é do mesmo lado que está o objeto. Né? Se alguém puder passar isso para ele depois, é só isso. Pera, você pode repetir, por favor? Tipo assim, a pergunta dele foi se o lado positivo é sempre do lado do objeto e o negativo do lado contrário. Não necessariamente, porque você tem o espelho e tem a lente. No espelho, a luz bate e volta, o lado positivo é do mesmo lado do objeto. Agora, na lente, a luz bate e atravessa. Então, o lado positivo, né, que seria onde é produzida a imagem real, né, seria depois da lente. Beleza? Então, não necessariamente o lado positivo vai ser do lado do objeto. Isso vai depender também do que você está falando também, né? Então, isso vai depender da questão também. Tudo bem? Se vocês puderem passar depois isso para ele, qualquer coisa. A pergunta que ele falou, então, não sempre o lado positivo vai ser do mesmo lado do objeto. Tudo bem? Beleza. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau.